Antes de você pular essa parte e ir lá para a cotação, que eu sei que você faz isso, é importante saber o que cada fundo imobiliário tem por dentro. E no vídeo de hoje eu vou abordar um fundo imobiliário diferente. Eu vou destacar 5 fatos sobre o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, o MFII 11. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Onde está o Oli? Não. Eu sou o Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. A primeira coisa que nós temos que saber sobre o MFII é que ele é justamente um fundo de desenvolvimento. E o que isso significa? Que ele é diferente de outros fundos imobiliários, de fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo. Um fundo de papel, ele está atrelado a títulos de dívida. Os fundos de tijolo exploram a renda de aluguéis de imóveis físicos já constituídos. No caso de um fundo de desenvolvimento, qual que é o objetivo? É obter lucro com o desenvolvimento, construção ou a venda de imóveis. Esse tipo de fundo imobiliário pode trazer um retorno maior, porém envolve mais riscos, especialmente o risco de obra. Se você já fez obra na sua casa, provavelmente você sabe, sempre aparece algum problema, e isso pode impactar o seu rendimento caso você invista nesse fundo. No caso específico do MFII, seu objetivo principal é a aquisição de participação em empreendimentos imobiliários em parceria com incorporadoras. E o fato número 2 é que o foco desse fundo imobiliário é o mercado de baixa e média renda. Olha nós aí, né? A carteira do MFI possui hoje 25 ativos em 9 estados brasileiros, nas regiões Sudeste, Nordeste e também região Sul. Os projetos desenvolvidos pelo fundo atualmente são todos residenciais. E como eu já disse, o foco é a baixa e média renda. Já são 10 projetos concluídos, 6 em obras, 9 em pré-lançamento. Bom, e como é que o fundo consegue manter uma certa linearidade, uma regularidade no pagamento de dividendos, uma vez que um fundo de desenvolvimento pode ter um fluxo de caixa bem diverso? Esse é o fato número 3 que eu gostaria de te mostrar hoje. Esse fluxo constante, ele acontece devido à estratégia de balanço trimestral. A distribuição do capital entre projetos de fase de pré-lançamento, obras e também concluídos é parte importante da estratégia do fundo, que foi elaborada justamente para dar um equilíbrio entre o dinheiro que entra e que sai do caixa do fundo. Então, como a gente vê aqui, praticamente metade dos ativos hoje já são de obras concluídas e a outra metade, obras que estão ou já em andamento ou que estão na sua fase inicial. Como eu disse, o fundo ele faz balancetes trimestrais, ainda que o pagamento seja mensal. E como a gente vê aqui, no terceiro trimestre de 2021, ele teve ali um total de receitas de 18 milhões, as despesas de 2.700, vamos falar depois sobre as taxas desse fundo, o que deu um rendimento por cota de 3,58. Já no quarto trimestre, as receitas foram menores, as despesas também, mas o resultado, olha aí, foi um pouquinho maior, 3,73 por cota. E aí o que eles fazem? Eles pegam esse resultado e dividem em 3. No caso do trimestre em curso, primeiro trimestre de 2022, o fundo apurou aí um resultado de 3,52 e dividiu da seguinte forma. Quem tinha as cotas do fundo lá em janeiro, recebeu 1,18 no dia 14 de fevereiro. Quem tinha ele em 25 de fevereiro, recebeu R$ 1,17 no dia 15 de março. E no próximo dia 14 de abril, para quem fechou o mês de março com cotas do MFI na carteira, vai receber 1,17 por cota. Esse fundo ele existe lá desde 2013, de lá para cá veio pagando dividendos crescentes, até agosto de 2018. E o que foi que aconteceu lá em 2018 que a gente vê 3 meses ali sem dividendos? Bem, existia uma dúvida em relação ao fundo. Ele foi acusado de formar uma pirâmide financeira e que o pagamento de taxas dos próprios cotistas acabavam mantendo artificialmente os dividendos. A CVM apurou o caso, mas nada foi conclusivo. Então o fundo passou a ser negociado novamente e continuou a distribuição de dividendos, como a gente vê aí. De lá para cá, acabou oscilando bastante, porque eles começaram a adotar esse balanço trimestral. Mas nos últimos 12 meses, o rendimento dele foi de quase 13%, mas se a gente considerar somente os últimos 6 meses, o rendimento foi de 7%. Ou seja, se ele mantiver mais ou menos esse mesmo nível nos próximos 6 meses, ele pode ter 14% de dividend yield, o que é bastante interessante. E como eu sei que você estava ansioso por esse momento, tá aí mais ou menos o preço da cota na data de gravação desse vídeo, pode estar um pouco mais ou um pouco menos, e ele está um tanto abaixo do seu valor patrimonial por cota, que é de R$ 111,74.
ou seja, ele está sendo negociado com 7% de desconto. Seu patrimônio líquido não é assim tão grande, 463 milhões, e ele ocupa a 70ª posição do IFIX. São quase 30 mil cotistas. Antes que você me pergunte, eu sou um deles. E o seu volume diário de negociações nos últimos 30 dias foi de apenas 410 mil. Não é a liquidez que a gente observa, por exemplo, no Tigar, que muita gente diz que é o concorrente aí do MFI. Eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas queria saber a sua opinião. Dá para comparar o MFI com o Tigar? Deixa aqui para mim nos comentários. Ah, outra coisa que é bacana aqui, né? Quantas cotas eu preciso para formar o efeito bola de neve com o MFII? São 94 cotas, quase R$ 9.800. E aí, se a gente considerar o rendimento médio dos últimos 12 meses, eu vou receber um pouco mais de R$ 104 de dividendos todos os meses, o suficiente para comprar mais uma cota do MFI automaticamente. E agora chegamos ao fato número 4, que talvez seja a maior vantagem dele, a sua rentabilidade. Por envolver mais riscos, obviamente, espera-se que, claro, esse fundo renda mais. E quando a gente olha essas informações aqui do relatório, é possível observar que os últimos 3 anos foram o melhor período do MFII, quando ele dá um banho aqui na comparação com o IFIX e também com o CDI. O pior momento dele foi justamente lá em 2018, né, quando teve aquela suspensão, e nem mesmo a pandemia do coronavírus, o início da pandemia, foi suficiente para levar o MFI para baixo aí do IFIX. Nos últimos 3 anos, ele supera de longe o IFIX e também o CDI. E o fato número 5 é que recentemente o fundo mudou o seu administrador. É isso mesmo. Antes a administração era feita pela Planner e agora é feito pela própria Mérito. Ou seja, eles têm a gestão e a administração. E talvez um dos pontos fracos aqui do fundo, para dizer assim, seja sua taxa de administração de 2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo a mercado. Só para efeito de comparação, o Tigar, que é mais ou menos ali o rival dele, tem uma taxa de administração de 1,5%. E como se não bastasse, ele tem também a taxa de performance sobre 20% sobre o que exceder o CDI. Talvez até por isso não tem muitos outros fundos imobiliários investindo no MFI. Um deles é da própria casa, que é o MFAI, e o outro é o REC Fundo de Fundos. Mas já vou falar uma coisa que eu acho que é a pior coisa que tem no MFI. E eu posso falar porque eu sou cotista. Mas antes, vamos só fazer uma breve comparação aqui com o Tigar. Exceto pelo preço, que é mais acessível, e o dividend yield, que supera bem por pouco ali o Tigar, nos outros quesitos todos, o Tigar está bem melhor. Está com mais desconto, ele tem uma liquidez muito maior, quase 3 vezes o número de cotistas, mais do que 3 vezes o patrimônio, e o último rendimento por cota também foi maior no Tigar. Mas, na minha opinião, a pior coisa que a gente tem no MFI é a falta de transparência da gestão. Isso porque os relatórios gerenciais, eles são muito pobres, não trazem muitas informações importantes. Se você tem um fundo de shopping, por exemplo, você abre o relatório e você consegue minimamente entender o que está acontecendo com o fundo, mesmo que você seja um leigo, assim como eu. Alguns fundos de papel, os fundos de CRI, têm informações claras também sobre as garantias, o prazo médio de recebimentos, enfim. Por mais que ainda seja difícil, você consegue ter uma ideia. Mas no caso do MFI, a gente fica muito no escuro. E isso é um risco, na minha opinião, muito grande. O máximo que eles trazem aqui são algumas informações bem sem vergonhas aí, né, a respeito dos empreendimentos, como você está vendo aí na tela. Com essas informações, não dá para saber exatamente a saúde financeira do fundo, como ele está indo, e é por isso que o MFI representa menos de 5% da minha carteira, mas como ele é um dos fundos imobiliários que eu comprei lá atrás, até porque eu queria ter uma pimentinha ali dentro da minha carteira, continuo carregando ele, mas sem aumentar a minha posição. Bom, na minha opinião, o Tigar tem o melhor custo-benefício, é bem mais transparente aí com os cotistas e também, na minha opinião, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, pessoal, é apenas a minha opinião como investidor, o Tigar está muito, mas muito à frente ainda do MFII. Quem sabe agora, tendo a própria gestão, eles melhorem um pouco o relatório, fica a dica aí, né, para o gestor. E quem sabe fazendo isso, o fundo aumente o número de cotistas, a sua liquidez e as pessoas se sintam mais confiantes para investir em fundos imobiliários como ele. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não sai sem deixar seu like, por favor. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, assim você me ajuda pra caramba. E na próxima semana eu voltarei com mais um estudo. Um grande abraço e até lá!